Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo, com Denis. E Jaque, cadê o beijinho? Beijinho tá aí. A Jaqueline, a Jaque, tá retornando hoje. A gente vai rodar a vinheta agora e logo após nós vamos começar o nosso Café com Cristo, tá bom? Café com Cristo, com Denis. Se você quiser deixar um pedido de oração, entendendo o nosso Café com Cristo, como eles falam diariamente, você vai uma palavra de Deus para E que você vai chegar lá na frente pleno e poderoso. Pleno. Se você quiser deixar seu pedido de oração, entende? É isso aí. Terminamos aqui a nossa vinheta. Hoje a Jaque está aqui comigo novamente. Para mim é um motivo de felicidade a Jaque estar aqui, retornando para o nosso Café com Cristo. E hoje nós vamos falar do versículo de Êxodo, capítulo 31, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Aqui está falando sobre capacidade, e ele foi um escolhido de Deus. Né? Então, como nós somos escolhidos de Deus, né, Jaqueline? É isso aí. Todos nós somos, né? Escolhidos por Deus, né? Mas cabe a nós tomar um posicionamento como tal, né? Deus quer nos honrar, Deus quer nos usar de alguma forma, né? Seja levando uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, um abraço, enfim, uma palavra de Deus, né? De conforto, de fé, de esperança, mas Deus quer de nós algo, né? Que possamos fazer a diferença na vida do nosso próximo, não é isso, Denis? Isso é verdade. E falando aqui de Bezalel, Bezalel foi um artesão, né, um artista que foi escolhido para ajudar a construir o templo ali, e foi imensamente abençoado por Deus, e o Espírito Santo foi muito presente na vida dele ali. Ele recebeu o Espírito Santo de uma forma tremenda. Então, ele teve os seus dons aguçados, inclusive na parte artística, e Deus, ali, nesse momento ali, começou a constituir o empreendedorismo, né? Então, os dons artísticos de construção e tudo ali, através do Espírito Santo, e Deus nos escolhe também para ser empreendedor aqui na Terra, para ajudar mais pessoas. E hoje, nós estamos na presença de Deus. Graças a Deus temos o Espírito Santo para nos orientar em todas as coisas, para empreender, para cuidar das famílias, para pregar o Evangelho, para a gente disseminar o amor de Cristo e mostrar esse amor transbordante que é o amor de Cristo através do Espírito Santo, através dos ensinamentos bíblicos, né, Jaqueline? Porque a cada um tem um talento, né? Tem uns que tem mais, outros têm menos. Colocar realmente em prática aquilo que Deus lhe deu, né? Desenvolver aquele talento. Uns têm para cantar, outros têm o dom da palavra, outros têm o dom de ajudar o próximo, que é bíblico, né? Ajudar, todos nós temos que ajudar, mas tem pessoas que têm um espírito mais, vamos dizer, empreendedor para este lado, no sentido de estar à frente e liderar essa parte da solidariedade, né? Então, assim, todos nós temos talentos, mas o que devemos fazer é o quê? Desenvolver os nossos talentos, e não enterrá-los, né? É isso que Deus espera de nós. Isso. E Bezalel, ele foi uma extensão de Deus aqui na Terra. E a gente também precisa ser uma extensão dos céus aqui na Terra. Hoje nós tivemos o devocional aqui, né, Jaqueline? Nós estávamos falando de pessoas que realmente fizeram a diferença aqui na Terra, pessoas que a gente conheceu aqui, que praticamente a gente vê a semelhança dessas pessoas com Cristo. Nós comentamos hoje sobre algumas pessoas aqui que a gente teve o privilégio de conhecer, de conviver, e que algumas que já se foram e outras que ainda estão no nosso convívio, mas a gente consegue perceber a extensão do céu na vida dessa pessoa, né, Jaqueline? Verdade. E muitas vezes na forma simples, né? Sim. De ver Deus,
uma forma simples de agir, é no comportamento, é nas atitudes, é no viver, né? Então, tem pessoas que realmente vieram para fazer a diferença. E que possamos entender que cada um que está aqui veio também para fazer a diferença, né? Mas só depende de quem? De nós. Nos colocarmos no lugar daquilo que Deus quer, né? Nos posicionar no lugar daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Sim. E assim, só depende de nós, porque Deus, como eu falei, né? Deus, ele quer agir, ele quer que a gente realmente seja um diferencial, né? Na vida do próximo. Tem uma frase de Carlito Paes aqui que eu anotei que diz o seguinte: todos que possuem o Espírito Santo podem trazer para a terra beleza, criatividade e excelência. A gente, falando aqui hoje sobre essas pessoas que a gente conhece, são pessoas que têm realmente essa beleza, que trazem essa beleza à terra, que trazem criatividade e excelência. Nós precisamos nos aproximar de Cristo, lendo a palavra, orando, praticando Cristo em nossas vidas, para que a gente traga essa beleza, tudo isso que o céu traz aqui para a terra. Então nós precisamos fazer realmente uma extensão de Deus aqui na terra, uma extensão dos céus aqui na terra. E nós passamos semana passada, falei ontem aqui, sobre a Páscoa, né? E Jesus, ali em Mateus 26, ele fala e anuncia os discípulos ali, quando ele fez tudo, as tarefas que ele tinha que fazer, todos os discursos que ele fez, tudo que ele falou, ele falou: olha, sabeis vocês que daqui a 2 dias tem a Páscoa e eu vou ser crucificado. O Filho do Homem vai ser entregue para a morte para os romanos, para os malfeitores. E Cristo, ele passou uma angústia muito grande ali. E naquele momento que Cristo passou aquela angústia, passou aquela situação, ele sabendo que estava prestes à morte dele, o que ele fez, Jaqueline? Ele orou. E que mais? Chamou os amigos para orar. Ele falou para Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, se eu não me engano ali, falou: ei, eu vou ali ter um tempo com Deus, uma comunhão com Deus, e vocês fiquem aqui, velando por mim, orando por mim aqui, em espírito de oração. Intercedendo. Quando Jesus saiu, eles esmoreceram, se distraíram, acabaram dormindo. E Jesus voltou, pegou eles dormindo, Jesus saiu novamente para orar, pegou eles dormindo. E muitas vezes nós estamos dormindo aqui na terra. Jesus está nos dando a ordem, nós estamos dormindo, nós não estamos fazendo aquilo que Cristo fez ali no momento de angústia. Então, Jesus, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele sabendo do propósito dele, ele teve as aflições dele. Mas ele trouxe o céu para a terra. Ele trouxe o reino dos céus à terra, né, Jaqueline? É isso aí. E é isso que Deus espera de nós, né? Sim. E Deus, quando foi, ele deixou o quê? O Espírito Santo, que é o Consolador, né? Isso. E que intercede por nós. E é isso que Deus espera também de nós, não é isso? Isso é verdade. Deus espera isso da gente, que nós sejamos uma extensão dos céus aqui na terra. Que a gente seja semelhante a Deus aqui na terra, a Jesus Cristo, que ele fez. É lógico que nós, como pecadores, nós, como seres humanos falhos, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir ser como Jesus. Mas Jesus, ele deixou a ordem para a gente e falou: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês farão muitas coisas. Então, em nome de Jesus, a gente tem o poder de profetizar sobre a vida das pessoas. A gente tem o poder de repreender o mal, de repreender doenças, de repreender trevas sobre a vida das pessoas. A gente tem o poder de repreender, em nome de Jesus, todas as coisas malignas que ficam pela terra. E a gente tem o poder de trazer a atmosfera do céu para a terra. E Jesus fez isso. E nós temos que, através das Escrituras, os ensinamentos de Jesus, trazer essa atmosfera do céu para a terra, né, Chiquinho? E levando as boas novas, né? E levando as boas novas. Cristo fez, né? Isso. E isso pode ocorrer em casa, né? Sim. Pode acontecer no trabalho, pode ser não somente na igreja, né? Porque nós devemos ser cristãos não somente na igreja, mas muito mais fora dela, né?
E ali, fora daquelas quatro paredes, né, que é o templo, né, que a igreja somos nós, é que devemos realmente fazer a diferença na vida do próximo, levando as boas novas, o evangelho, levando a palavra de Deus, aquela palavra que alimenta o espírito e a alma, né? É, a gente observa que muitas pessoas estão vivendo o evangelho dentro das quatro paredes da igreja, né, Jaqueline? E não consegue fazer essa extensão do céu fora das quatro paredes da igreja. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma extensão do céu em todos os lugares que nós estamos. No nosso trabalho, hoje, que nem está aqui trabalhando, a gente faz uma extensão do céu aqui, a gente faz os nossos devocionais, a gente sempre está falando de Deus. Na rua, em todos os momentos, a gente está tentando fazer uma extensão do céu aqui na terra, propagando e falando do amor de Jesus Cristo para as pessoas, né? Então, algumas pessoas estão levando o evangelho de brincadeira para ganhar likes, para ganhar muitos seguidores, mas estão fazendo o evangelho de uma forma, como que a gente fala, Jaqueline? De uma forma assim, de brincadeira, né? De outra, um evangelho cheio de firulas, cheio de inovações que não precisa. O evangelho ele é para ser pregado da forma simples. É falar do amor de Jesus, falar, olha, Jesus cura, salva, liberta. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. E Jesus está aqui pronto para te abençoar. Jesus está aqui pronto para mudar a sua vida. E é isso, o evangelho é isso. É a gente vir e pregar aquilo que ele faz nas nossas vidas. O evangelho hoje pregado, muitas vezes, nas redes sociais a gente vê algumas inovações que acontecem, que muitas profecias, na realidade a gente estava falando aqui até hoje no devocional, muitas profetadas. E a gente teve, no passado, a gente recebeu profecias verdadeiras de Deus e também profetadas que muitas vezes afetaram até a família. Então a gente tem que ter o discernimento das coisas que vêm do céu, essa extensão do céu na terra, e aquilo que é mundano, aquilo que é até mesmo do inferno, heresias. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, né, Jaqueline? Por isso que a gente precisa, na realidade, estar todo tempo, né, estudando a palavra, lendo a palavra, conectado com Deus, né, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque quando uma profetada dessa chegar na sua vida, você vai saber discernir que não é de Deus. E quando Deus falar contigo, você vai saber e discernir que é de Deus, né? Então, assim, até para isso, a gente precisa estar todo tempo ligado com ele e estudando a palavra para ter conhecimento, né? Para ter conhecimento e entender aquilo que é e o que não é de Deus, né? É verdade. Porque aquilo que Denis estava falando, por exemplo, a internet ele é um instrumento para levar a palavra, para evangelizar, não só para evangelizar, mas também para levar uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, né? De trazer as boas novas, né? Trazer a esperança, né? Porque a palavra do Senhor ela é renovada a cada manhã, né? Então, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? É o amor de Cristo, né? É saber que Ele é o maior interessado na nossa felicidade. Felicidade que eu digo no sentido espiritual, estar bem espiritualmente, fisicamente, né? Em comunhão com os irmãos, né? E não somente isso, mas estar na direção correta, que é a direção de Deus. Isso é verdade. Aí vocês podem perguntar, Denis, você já que não acredita em profecia? Sim, nós acreditamos. Nós acreditamos e nós já recebemos muitos alertas e muitas profecias de Deus que se cumpriram em nossas vidas. Teve um episódio, a gente até comentou isso aqui hoje, um episódio que hoje, Jaqueline, a gente estava para abrir um negócio. A gente estava muito apreensivo, com muitas expectativas, com as expectativas elevadas, a gente correndo atrás, eu fazendo curso, mas o meu coração começou a fechar, né? E eu e a Jaqueline, a gente precisava de uma resposta de Deus, a gente estava orando e pedindo uma resposta de Deus sobre aquele negócio. E Deus nos permitiu aí um culto, né, Jaqueline? Agora conta a outra parte. Não, um culto, né, que um pastor aqui de uma cidade próxima fazia, acho que mais de ano que não falava com você, e entrou em contato
né, dizendo, falando que tinha perdido o telefone de contato, mas que conseguiu encontrar o telefone dele e convidando para um evento que ia ter na igreja dele, que ele é pastor. E nós fomos até lá e lá, né, Deus usou o pregador daquela noite e falou diretamente para a gente. Então, na hora que Deus usou, né, aquele pregador e trouxe a palavra para as nossas vidas, na mesma hora a gente sentiu e entendeu que era a resposta do que estávamos buscando, né? Então, a partir daquele momento, a gente entendeu, porque a palavra do Senhor, quando ela chega para a sua vida, ela não deixa dúvidas, né? Aquilo se torna leve. Quando há algo pesado, aquela angústia, porque não é de Deus. Então, a partir daquele momento, a gente já saiu ali ciente que a resposta que a gente veio buscar, né? Deus já tinha dado. Então, porque nós também estávamos atentos, né? De coração aberto e atentos para o que Deus tinha para nossas vidas. E muitas vezes a gente não está atento ao que Deus tem para a nossa vida. Então, precisamos estar atentos para o que Deus quer falar. Isso é verdade. E a gente, igual a Jaqueline falou, nitidamente na hora que aquela palavra foi direcionada, né? O pastor, o pregador da noite, ele pregou aquilo que a gente estava buscando. Eu e a Jaqueline, a gente olhou um para o outro e falou assim, está aí a resposta de Deus para as nossas vidas. E depois que a gente ouviu a voz de Deus e a gente descansou em Deus, as coisas fluíram. Aquele negócio, depois que a gente ia entrar, a gente viu que não, realmente, se a gente tivesse entrado, ia ser um negócio para ruína, ia ser um negócio para muito prejuízo. E a gente entendeu que ouvir a voz de Deus, estar atentos à voz de Deus, aquilo que Ele quer falar com nós é muito importante conosco, né? É muito importante a gente estar com os olhos e ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar. E muitas vezes nós estamos perdendo o simples de Deus. Deus quer falar com a gente de uma forma simples, de uma forma que a gente precisa estar somente atento e fica procurando profetas e pregações e algumas coisas que às vezes aquilo está sendo direcionado ao ermo. E quando a gente está com os olhos e ouvidos atentos, Deus vai falar e vai dar a resposta daquilo que você precisa. Se você está precisando de uma resposta, pede a Deus que Ele vai te dar a resposta nitidamente para você entender ao seu coração e você vai sentir, né, Jaqueline? E a resposta do Senhor, ela não traz, né, como eu falei aqui, não traz angústia, não traz fardo, ela traz alívio, né? Porque Deus, Ele tem o melhor. Então, quando a gente está na direção de Deus, é o caminho certo. Com certeza. E é isso aí, a gente está chegando aqui ao final do nosso Café com Cristo, já tem quase 20 minutos. E hoje a gente não pediu para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, ir lá nos grupos de família, nos grupos de oração, compartilhar esse vídeo aqui, compartilhar esse nosso tempo aqui, que é o seu tempo, seu alimento diário com Deus aqui, o nosso Café com Cristo, já que ele está retornando agora, a gente tem muito trabalho, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e hoje ela está conseguindo voltar aqui para a gente ter esse tempo aqui e trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra de Deus que passa primeiramente ao nosso coração e depois a gente transmite isso para vocês, né? Então, Deus quer que nós, com o nosso tempo, a gente traga a atmosfera do céu para a terra, né, Jaqueline? É isso aí. E convido a você, só reforçando o que Denis falou, né? Para nos ajudar de que forma? Porque esse canal cresça e que a palavra de Deus, ele alcance outras vidas. Então, curta, compartilha, se inscreva, deixe comentários aí, né? Pedido de oração, para que esse canal venha crescer e alcance muitas vidas, né? É verdade. Então é isso aí, gente. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Então, a paz de Cristo, a paz do Senhor, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão vindo isso aqui. Amém. Olha o sorriso dessa mulher, tanto que é bonito. Deus abençoe vocês. Amém.